De volta, plugado Mirante FM, noite de segunda, é o nosso Background Mob. No programa conceitual da família, feito de música, bons conteúdos, troca de ideia, e quem tem Deus como império no mundo não está sozinho. Aqui comigo a Andréa Frazão, e a Mônica Cotrim, né? Mônica Rodrigues, desculpa. Sorry, lamento aí, desculpa, Mônica Rodrigues. Eu tô tipo aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Ele sempre entende errado. É bom pra dar o ganho. Vamos lá. Era Grande Otelo que fazia esse personagem. Falava ele. Bom, a gente vai falar então aqui sobre o documentário Entra Pra Roda Mulher, com a Mônica Rodrigues, agora sim, né? E a Andréa Frazão. Primeiro, meu salve, boa noite, é um prazer tê-las aqui no Plugado, na Mirante FM, nesta noite de segunda-feira. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Pedro, boa noite, galera. Boa noite, Mônica. Estamos aqui. Bom, primeiro, saber como é que surgiu essa ideia de montar um documentário onde onde o samba é o protagonista e as mulheres também. Vamos lá. A ideia surge sempre falo da inquietação enquanto artista, né, compositora, enfim, e sou uma artista popular envolvida com o samba, né, sou atravessada pelo samba, então eu pensei, vamos lá, pensar primeiro a pesquisa sobre a questão do samba em São Luís do Maranhão, e a partir disso eu coloco que são sambas no plural, porque a gente tem uma diversidade de linguagens do samba no Maranhão, né? É o samba tema dos blocos tradicionais, é o samba das escolas de samba, o samba dos fuzileiros da Fusarca, que é uma marca, né? Uma identidade muito forte, né? Maranhense, e as rodas de samba, né? E pensar nesse lugar de protagonismo e de dar visibilidade às mulheres que estão no palco e também às mulheres que estão nos bastidores, fazendo esses movimentos acontecerem. Bom, a Mônica Rodrigues é diretora e produtora, né, do documentário. Eu queria que você falasse, né, do que representa, né, fazer um documentário em que as mulheres são protagonistas, né, e também o samba, né? Sim. Na verdade, é um desafio. O audiovisual, para mim, é algo muito relevante dentro da nossa cultura. A gente estava falando há pouco, mas da cultura. E o audiovisual, ele é muito forte também na cultura maranhense e está crescendo muito. E a Andréa, quando me convidou, na verdade, foi para a gente compartilhar, né, esse olhar sobre esse tema, no qual o samba, como você colocou, é o que atravessa todo o documentário, mas principalmente essa questão de gênero, né? Trazer essa questão da mulher para evidenciar que existem essas mulheres que estão nos vários setores, né, do samba, como a Andréa coloca. A pesquisa é dela, né? O roteiro é dela. Eu acho que a minha contribuição foi em pensar também sobre essas mulheres, buscar, que não é fácil, né? Selecionar, porque é muito difícil, porque é um universo imenso de mulheres e a gente sempre coloca, né, que elas são simbolicamente as mulheres que representam todas as outras mulheres que a gente não pôde trazer para o documentário, pela questão do tempo, né, que um curta-metragem tem. Mas para mim foi uma experiência boa, né? Nós nos colocamos como pessoas realizadoras do audiovisual que estão começando, querendo acertar, mas sabendo que nem sempre a gente acerta. Então amanhã a gente vai estar colocando à prova, né, para as pessoas, né, o nosso trabalho, que o audiovisual, ele é uma ação coletiva. Então, assim, a Andréa fez tudo, mas a gente fala assim, o nosso documentário, porque acaba que vira nosso mesmo, né? Então, e ela é muito, assim, eu acho que isso falta um pouco
às vezes no campo artístico nosso, né, que às vezes a gente é tão egoísta, então querer partilhar uma coisa que eu sei que é muito dela, né, da vivência dela, do olhar dela sobre a pesquisa dela, que é do samba, porque a Andréa é uma mulher do samba também, né, da música. Então, para mim foi um privilégio, porque é um aprendizado, né? A gente está ainda em êxtase, porque assim, a gente olha o trabalho concluído, né? Que envolveu também aí a montagem e a direção de fotografia do Wesley Silva e o apoio do Dossário como estilo. Uma equipe pequena que teve outros colaboradores também, né? Mas que, assim, a gente ainda não pisou no chão, né, André? Porque... assim, estamos em êxtase. É muito bom a gente ver o resultado, e a gente sabe que o que um documentário alcança depois, né? Na questão da educação, né? Do olhar, da cultura maranhense que nós temos, que a gente precisa conhecer, e eu acredito que o documentário ele contribuirá nesse sentido também, né, André? Sem dúvida. Eu pergunto para vocês duas, porque é uma coisa que não só aqui no Maranhão, né? Mas quando se fala em samba, é uma vertente da música em que prevalece o universo masculino, né? Sim. Mas as mulheres sempre tiveram importância na história do samba no Brasil, quiçá também aqui no Maranhão, né? Deixa eu falar. Pois é, a mulher, ela, a gente vai, se a gente for ir a fundo na história do samba no Brasil, são as mulheres, as mulheres que abriam suas casas, né? Em maioria mães de santo, as mulheres que trabalhavam e que faziam dali aquele espaço de vivência e de festividade, de um espaço cultural. E o Maranhão também é esse espaço, né? Um espaço onde as mulheres, é claro que é majoritariamente formado por homens, né? Que estão à frente do processo, e a gente vê ainda que é um espaço que ainda é predominantemente masculino, mas que a mulher desenvolve um papel importantíssimo na produção, na idealização, no processo de feitura, né, do samba. Eu posso pegar aqui uma fala muito bonita da dona Socorro Luz, que representa a favela do samba e que está no nosso documentário, uma senhora de 79 anos e que viveu para a favela. Ela conta uma história muito emocionante, que ela diz assim: tá vendo esse piso aqui? Tem o suor dos meus filhos, tem o meu suor. A casa dela, na década de 70, estava passando por um processo, né, complicado, estava ruindo a casa dela. Ela foi convidada à época pelo presidente para morar no barracão, e ela morou 2 anos com a família dela no barracão. Ela disse: olha, aqui eu capinava, eu fazia isso. Então ela viveu o samba, ela viveu o espaço, o território daquele lugar. Ela viveu, ela é parte daquele território. Então as mulheres, elas têm ocupado um espaço importante desde sempre, um espaço de destaque, um espaço de produção, um espaço não de visibilidade, de invisibilidade, mas um espaço para fazer a coisa acontecer, né? Elas são promotoras, elas fazem a coisa acontecer. Então a gente traz a visibilidade das mulheres, tanto que estão no palco, né, para representar as musicistas, as cantoras, as compositoras, mas também pensar na mulher que é costureira, como Dona Socorro, como Dona Graça, que presidiu o Fuzileiros da Fusarca por mais de 14 anos, foi a primeira chapa feminina, uma agremiação, uma cadeia, né? Exatamente, uma agremiação que era formada pelos fuzileiros, pelos homens, né? E aí ela assume, junto com outras mulheres, esse desafio de vamos lá, nós vamos agora, eu sou a presidente desse negócio e vamos lá, entendeu? Então são vários espaços, o espaço de lidar com o preconceito, lidar com o machismo, mas um espaço também de fortalecimento com outras mulheres, e de abertura de espaços, né? Abertura de lugares e de possibilidades que a mulher pudesse ascender e pudesse se destacar. Então a história dessas mulheres é uma história são narrativas potentes de força e de amor pelos territórios que elas ocupam ou que já ocuparam, né? Eu pergunto para a Mônica, como diretora e produtora do documentário, como é que é a sua relação com essas mulheres do samba?
Bem, eu posso falar da minha relação com essas convidadas, né? Porque a minha relação com samba foi só de vivenciar do lado de cá. De sambar. De sambar muito, né? Quando podia, muito mais, quando eu era mais jovem do que agora, mas a minha vivência é de sentir, né? De gostar, de amar a cultura e todos os ritmos, mas o samba, ele fez parte muito da minha juventude, tanto que quando eu encontrei a Rose, depois de certo tempo eu disse, eu corri muito atrás de vocês, quando a gente sabia onde é que estavam as brasileirinhas, a gente queria estar lá junto com elas, porque sabia que ia sair coisa boa, fora os outros grupos da época, né, que também existiam. Mas o convite da Andréia não é nem tanto pela minha experiência com o samba, mas pelas nossas pesquisas com a imagem. Tanto eu como a Andréia, às vezes as pessoas podem não saber, mas nós somos da área das artes visuais, por formação. A Andréia pesquisa a questão de gênero, eu pesquiso a questão da imagem, então hoje ela está no doutorado fazendo a pesquisa dela e eu estou fazendo a minha, que tem a ver com audiovisual. Então, assim, a minha participação, além dessa questão de ter os meus 2 pés plantados aqui no Maranhão há muito tempo, apesar de ser carioca, tenho mais carioca? De nascimento. Legal. Mas, assim, a cultura maranhense, ela... Mas já é uma maranhense, né? Total. 8 anos, né? 7 anos. Eu não tenho nada de carioca. Minha fala já mostra isso, né? Então, assim, a minha participação foi de contribuir, de somar com a Andréia. Eu acho estranho, confesso, quando fala assim, diretora, porque eu acho que foi uma co-direção. Se a gente for ver, é porque a gente não tem um make-off aqui, a gente não usou ainda isso, né? Mas assim, nas nossas fotos, no Instagram, por exemplo, que tem do Entra Pra Roda Mulher, nós temos o Instagram, depois a Andréia vai falar, né? Pra todo mundo que estiver escutando, quiser saber um pouco mais, acompanhar o nosso Instagram. Lá está eu e a Andréia sempre juntas, sempre conversando, então as imagens mostram mais, às vezes, do que as palavras. Então eu não estava ali dirigindo sozinha. O Wellington também, ele estava lá contribuindo com o olhar dele, então assim, tudo é muito cooperativo. Claro que para os créditos a gente tem que nominar, né, cada setor. Na produção, sim, né, ali eu entrei de cabeça porque realmente exigiu um pouco mais de mim. E eu aliviei um pouco para a Andréia, porque ela tinha outras coisas para ter que pensar. Então, assim, o que eu pude, eu trouxe. Eu disse, Andréia, pode deixar comigo. Então, essa produção é isso. A gente tentar resolver as coisas para poder o resultado aparecer mais na frente. Então, a Andréia vai dar aí um spoiler, né, dessas... uma rápida sinopse, né, desse documentário dessas mulheres, né, engajadas com o samba aqui no Maranhão. Exatamente. Então a gente vai trazer 5 histórias potentes de mulheres do samba que estão envolvidas diretamente. Suas histórias são atravessadas por esses sambas. A dona Graça Viana, do Fuzileiros da Fusarca, a dona Leila Torres, do Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo, lá de São Cristóvão, Girlene de Sá, a rainha de bateria da Turma do Quinto, a dona Socorro Luz, que é uma matriarca, né, da favela do samba, costureira, chefe de ala, né, já passou, né, tem a história ali plantada nesse espaço. E a Rose Carrenho, né, que é representando as mulheres sambistas, as rodas de samba, as brasileirinhas, a força da mulher na música. Então, a gente trouxe histórias e territórios de mulheres que tem muita coisa para contar e, gente, olha, emocionante. Mônica é muito modesta, né? Porque ela é uma diretora, assim, a gente foi um trabalho a várias mãos, a algumas mãos, né? Mas um trabalho também pensado a partir de um olhar feminino, de cuidado, de zelo, de respeito para com a história dessas mulheres. Então, assim, tá muito bonito, tá emocionante. A gente já chorou bastante vendo esse filho nascer, né? O nascimento. Então, a gente tá muito feliz. Transformou numa grande realidade, né? Uma grande realidade. Bom, então aproveita aí o espaço, né? Aqui no Plugado, na Mirante FM, nessa nossa troca de ideia, para convidar quem está curtindo o programa para prestigiar, né, essa produção aqui da Mônica, da Andréia, chamada
Entre pra Roda Mulher. Exatamente. Então amanhã. Entra, né? Entra pra Roda Mulher. Amanhã a gente faz esse chamado, né? Entra pra roda. Amanhã, a partir das 16 horas, no Teatro Cazumbá. Exato. Às 16 horas. Teatro Cazumbá, que faz parte do Instituto Cazumbá, ao lado do Café Cazumbá, na Rua Portugal, que é o coração do nosso centro histórico. Então é muito fácil chegar lá. Então, frisando que apesar do documentário ter o nome de Entra pra Roda Mulher, os homens são bem-vindos, sim. Entra pra roda todo mundo, sempre, né? Então, a ideia é essa, né? Exatamente, é o chamado, chamado, são né? pra todos, então todos estejam lá amanhã conosco, é legal a gente ter. Que é o coletivo. É o coletivo, é pra todos e vamos estar lá aguardando vocês a partir das 16 horas, vai ter uma roda de conversa. Exatamente. Com as entrevistadas também, pra gente poder conhecer um pouco melhor também as histórias. E a exibição do documentário. Então, gente, vai ser muito massa. Então, contamos com a presença de todos vocês. O acesso 0800, né? Claro, free, é tudo free. A outra coisa que é muito importante frisar que o nosso projeto, ele foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, da Secretaria Municipal de Cultura de São Luís do Maranhão. Então, é importante também frisar que é importante as leis de incentivo, as leis que já não são mais emergenciais, mas as leis de incentivo à cultura, né? Então a gente está fazendo um trabalho pensando que a importância também devolvendo agora esse resultado desse investimento, né? O investimento na cultura, e a gente acredita que a gente está trazendo um resultado a contento, feito com muito cuidado, que a gente sabe que vai reverberar muito de forma educativa para nossa cultura maranhense. Quem ganha com isso é a população, né? Com certeza. É o povo de São Luís, o povo do Maranhão. Então, entra pra roda. Entra pra roda, mulher. Bora. Então, para entrar pra Roda Mulher, vamos de Andréa Frazão em 2 tempos aqui no Plugado. Né? Que chique! Então, obrigado, Mônica. Obrigada também, Valeu, Pedrinho. Mônica Sempre Rodrigues. bom estar aqui. Mônica Rodrigues. E Andréa Frazão aqui no Plugado, na Mirante FM. Vamos de música.